Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho deste sábado, dia 28 de setembro. Que alegria contar com a sua companhia também hoje, nesse final de semana, para que juntos possamos ouvir a palavra de Jesus. Hoje o Evangelho está em Lucas, capítulo 9, versículos do 43 ao 45. Deixa aí o seu joinha, por favor, o seu comentário, compartilhe esse evangelho com alguém. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. E vamos ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus anuncia mais uma vez a sua paixão e a sua morte. E isso ele faz diante de um contexto de empolgação. As pessoas cada vez mais, diz o começo do Evangelho, estavam admiradas, encantadas com tudo aquilo que Jesus fazia. Imagine você, naquela época, vendo os milagres que Jesus fazia, os seus ensinamentos, as multidões que ele arrebanhava. Com certeza isso trazia muita admiração, muita empolgação. Mas Jesus, ele coloca os pés daquela multidão no chão, porque ele não é apenas um milagreiro, não é apenas alguém que veio fazer oba-oba, porque a empolgação podia apenas fazer com que as pessoas se aproximassem de Jesus por causa dos milagres que ele estava fazendo. E por isso, no meio dessa empolgação, no meio de toda essa admiração, Jesus mostra mais uma vez por que ele veio. Ele fala sobre a sua entrega, sobre o seu sacrifício na sua paixão, morte e ressurreição. Mas a reação dos discípulos é a incompreensão. Eles não são capazes ainda de compreender aquilo que Jesus estava dizendo. E só depois de que tudo aconteceu, só depois da ressurreição e principalmente depois da vinda do Espírito Santo, é que eles entenderam. Então foi um processo para que a luz da compreensão os fizesse entender tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Por isso, eles passaram por tantas fases, né? A fase da empolgação, a fase da decepção e da desilusão quando Jesus morre, e depois a fase da alegria na ressurreição. Mas a compreensão veio somente depois da vinda do Espírito Santo. E nós também vivemos esse processo. 2000 anos depois, e mesmo sabendo tudo o que aconteceu, muitas vezes ainda não compreendemos. Ainda estamos na empolgação de um Jesus que pode fazer milagres. E quando ele não faz esses milagres e quando a cruz nos visita, às vezes nós nos revoltamos contra Deus. Muitas vezes vivemos a fase da desilusão, da decepção, porque Deus não é quem nós imaginamos. Por isso precisamos sempre pedir o Espírito Santo, para que ele nos dê o entendimento e nós possamos enxergar Jesus por completo. Um Jesus que, sim, faz milagres, mas um Jesus que abraçou a sua cruz e que nos convida a segui-lo abraçando a nossa cruz. Porque sem passar pela cruz, não chegaremos à ressurreição. Sem passar pela dor e pelo sofrimento, não vamos contemplar a glória e a vitória que é a ressurreição. Que o Espírito Santo também nos ilumine para que nós possamos dar esses passos para compreender
o mistério e quem realmente é Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana e fique com Deus.